Olá, tudo bem com vocês? Então, com esta musiquinha de fundo bem voltada ao tema, nós vamos falar sobre surrealismo. E você, já viveu, já vivenciou, já presenciou algo surreal? Com vocês, professora Neia, disciplina de arte especialmente para vocês, turma nono C, meus queridinhos. Amores, surrealismo é criar sem controle o inconsciente no mundo onírico. Chega dessa musiquinha. Vamos continuar. Surrealismo é o sentido original dele, que ele tem raízes fincadas ainda no dadaísmo. Ele é uma vanguarda artística que vem propor mudanças nos padrões artísticos que até então adotados e tinham os valores que nós tínhamos como arte. E com essa posição crítica e semelhante à dos dadais. No caso, eles ficaram, apesar do surrealismo ter um pouquinho da sua raiz fincada no dadaísmo, os surreais, eles ficaram assim meio, será que é isso mesmo? Então, relacionado tanto artisticamente como politicamente. Os surrealistas, eles vieram sentir um impacto muito grande com as consequências da Primeira Guerra Mundial e voltando-se contra a ideia que a civilização ela tinha de si própria e ela veio ficar mais esclarecida e racional, uma vez que também ela atribuía a parte da responsabilidade em relação ao rumo que os conflitos internacionais tomaram. E tem algo aqui no surrealismo que ele nasce lá com André Breton, que ele vem junto com o manifesto, que nós vamos já falar um pouquinho, e ele surge lá em Paris no século XX. E o surreal ele está muito ligado com o pensamento de Freud, isso mesmo, com os pensamentos de Freud. Porque, segundo Freud, evitar o mundo dos homens é mergulhar no mundo dos sonhos. Bonito isso, né? Então ele veio demonstrar uma simpatia com esse movimento surreal, já que os dois trabalhavam o inconsciente. Por isso ele ficou muito conectado a esse ao surreal, ao surrealismo. Freud ele tinha um dos seus conteúdos simbólicos e trabalhados a psicanálise, e a arte surreal ela mexe com a psicanálise. O movimento ele está relacionado ao modo de vida e o que vem vislumbrar a liberdade do espírito humano. Aí nós temos, no surrealismo, como eu falei logo no início, ele tem suas raízes fincadas lá no dadaísmo. E nós observamos isso no manifesto surrealista, que no sistema de vocês está na página 115. Mas esse movimento era uma vanguarda do nome surreal, como ele surgiu de fato. O que nós temos de surrealismo? Vamos entender um pouquinho sobre o contexto histórico. Esta obra que aparece aí, ela é chamada de O Filho do Homem. Então, nós temos aí, contexto histórico. Num ambiente totalmente fragilizado, porque é um ambiente de guerra, aparece o surrealismo. E ele vem desestabilizar e desestruturar toda a ideia da cultura que existia naquele período. Então, era aquilo que eu falei. Ele tem raízes fincadas lá no dadaísmo, mas será que é tudo isso mesmo que está acontecendo? Eles começaram a contestar um pouquinho. Então, vem se propor a junção de imagens bizarras com o intuito de escandalizar e chocar a sociedade. A deformação intencional da realidade. No caso, será que a realidade é da forma como ela se mostra? Isso a gente pode observar em uma das obras chamada de O Cachimbo, que embaixo da pintura está escrito: isso não é um cachimbo.
Pensem nisso. Aqui, esta outra obra que aparece, a primeira que aparece, tá? Ela é chamada de A Construção da Memória. No caso, eu tenho a memória em si, mas a minha memória, o meu pensamento, ele se desfaz em um segundo. Então, eu tenho o que é surrealismo. O que é isso? É algo que vem do surreal. O surrealismo foi um movimento artístico fundado na França pelo poeta André Breton na década de 1920. E ele propõe o automatismo puramente físico, através do qual se pretendia expressar verbalmente por escrito ou de outra forma, no caso aqui nós vamos ver a arte, como a verdadeira função do pensamento. O que é que eu estou pensando? O que é que está guardado no meu inconsciente? O que é aquilo que eu peguei, que eu estou vivendo? Não, isso aqui eu vou guardar na minha caixinha. E eles manifestavam isso em suas artes. Aquilo que estava lá no seu obscuro, guardadinho, quietinho, que não era para ninguém mexer. Características. O surreal, ele procurava a perfeição do desenho e das cores dentro da dimensão do imaginário. Era aquela perfeição, mas não era aquele desenho bonitinho, bem pintadinho, não. Era dentro da dimensão do meu imaginário, o que seria esta minha perfeição. É uma impressão espacial que possui ilusões óticas, pinturas com elementos surreais, formas baseadas na fantasia, em sonhos, no inconsciente, dissociação entre imagens e legendas. No caso, a pintura que eu falei para vocês, a obra O Cachimbo, que eu tenho na tela a imagem de um cachimbo e embaixo está escrito como legenda. Isso não é um cachimbo. Conjugadas para a construção de cena de sonho ou de ironia. E além dessas que aparecem aí, nós temos como firmamento liberdade de pensamento, junção de imagens bizarras, que também já foi citada aí, só para fortalecer e fixar na sua memória e não colocar no seu inconsciente. Valorização do inconsciente e a traição das imagens. E dentro delas, nós também temos uma produção de obras apropriadas da colagem para produzir imagens oníricas. Nós temos aqui surrealismo, gente, que imagem linda. É o marco do início do surrealismo, foi na publicação do Manifesto Surrealista. Beleza, acabamos de falar sobre isso, só para fixar. Feito pelo poeta e psiquiatra, tá vendo? Porque mexe muito com o inconsciente da gente, porque o surreal mostra algo que talvez você não tenha coragem de falar, e surrealista conseguiu. André Breton, em 1924, e os artistas ligados, são os artistas ligados ao surrealismo, além de rejeitar os valores ditados pela burguesia. Eles vão criar obras repletas de humor, de sonhos, de utopias e de qualquer informação que seja contrária da lógica, algo ilógico. Surrealismo na arte visual. Nós temos lá surrealismo abstrato, que no sistema de vocês está na 116, e surrealismo figurativo, que no livro de vocês está na 117. Definição de imagens abstratas: o automatismo, abstração das formas, realidade figurativa. Surrealismo figurativo: figuração, uma hiperrealidade e algo que mexe com o seu imaginário, tá? Aula bem fácil de entender. O restante do sistema de vocês, ele vem estar abordando sobre as obras que aparecem nele, certo? Então, para complemento da nossa atividade e para a atividade avaliativa, vocês irão receber em PDF uma atividade que vocês irão trabalhar
o imaginário, uma hiperrealidade, uma abstração das formas dentro de uma colagem. Sabe aquela primeira imagem, aquele primeiro trabalho que vocês fizeram, que era sobre no bimestre passado, que vocês fizeram uma atividade de colagem? Então, lá já era uma preparação para o surrealismo. Então, vocês foram imaginando, foram colando formas sobre formas e montando a sua obra. Essa atividade é a mesma coisa. Você vai montar a sua obra com colagem, só que montando algo surreal, tá? Algo totalmente surreal. Porque o surrealismo, ele é o sonho, é a imaginação, que é o que nós temos aqui, serenidade do sonho, inquietação dos pesadelos, que é o que apresenta aqui nessas duas imagens para vocês. Então, como Freud disse, evitar o mundo dos homens, aquilo que a sociedade coloca como certo, como cultura, e mergulhar no mundo dos sonhos e tornar isso real. Que na pintura, em uma das obras, e apresento para vocês essas obras, que elas são de Salvador Dalí. Salvador Dalí, ele trabalhava com a paranoia crítica, tá? Ele era aquilo que era imaginário, que era sonhado, e aquilo que estava no seu inconsciente, que era trabalhado como obscuro, a dor, o sofrimento, qualquer tipo de solidão, ele produzia em suas obras. E ele colocou algo que dizia assim: é possível levar o mundo dos sonhos para a arte. E aí está, todas as obras que apresentam para vocês, elas são de Salvador Dalí, e ele trouxe tudo aquilo que era imaginado, que era sonhado, ele colocou em suas obras. E a produção essa aí, ó, ela é denominada como sonho. Ela mostra, esta obra retrata a realidade escorada. E se você conseguir parar o vídeo lá, você vai observar que tudo que tem nela está escorado, está apoiado. Então, até a nossa própria realidade, a nossa vida, ela é escorada em algo, em algum propósito. Nós sempre temos um apoio em alguma coisa. Ou nós imaginamos que nós temos que estar sempre apoiados, presos a alguma coisa, certo? Crianças, um beijo muito grande para vocês, um abraço. Antes de me despedir, que já até comecei, deixa eu dar uma notícia para vocês. Vocês irão estudar a unidade 2. Professora, tem mesmo? Tem. Vocês irão responder o exercício da página 121. Que triste. Mas vão responder. E também da 122. Responder, deixar quietinho, guardadinho, tá? Porque vocês têm uma atividade para me entregar. Então, aquela lá, vocês irão me enviar, aquela que eu já expliquei, não lembra mais qual é, não é para ir no PV perguntar qual é, não. Volta à aula, assiste novamente, que não faz mal, e você vai descobrir qual é a atividade. Aí, você me envia no PV aquela que eu falei, porque essas páginas que eu acabei de falar, você vai deixar aí no seu livro, que eu vou enviar a correção e nós iremos utilizá-la nas atividades avaliativas, aquela que está substituindo os simulados. Agora sim, beijo no coração, muita saudade de vocês. Tchau!